A gente volta ao vivo agora até os Estados Unidos, falar do caso Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos é aguardado no Tribunal de Nova York hoje, nesta terça-feira à tarde, logo mais, para um caso que envolve um pagamento feito a uma atriz pornô em 2016 por conta de uma relação extraconjugal que teria acontecido antes das eleições, que, aliás, o elegeram presidente norte-americano. O Thiago Américo de volta com a gente por aqui. Segundo uma pesquisa, Thiago, divulgada pela rede ABC, a ABC, por aí, a maior parte dos americanos acredita que ele deve ser, sim, indiciado. O que diz mais essa pesquisa? E conta pra gente se esse julgamento, se esse depoimento de hoje deve ser transmitido para televisão por aí. Olá, Adriana, mais uma vez, bom dia para você, para o Thiago, para toda a audiência. Com relação a essa pergunta sobre se pode ser veiculado ao vivo esse julgamento, esse indiciamento do ex-presidente norte-americano, o juiz responsável ontem à noite fez uma determinação de que antes de que as acusações sejam apresentadas a Donald Trump, que 5 cinegrafistas e fotógrafos estejam autorizados a fazerem ou captar imagens dos corredores e também ali durante a audiência, e depois, quando começarem as acusações, eles devem se retirar, obviamente, para esses registros históricos fiquem também para a história televisiva e para a história dos Estados Unidos, nesse momento em que o ex-presidente Donald Trump, por volta de 2h15 da tarde, no horário local da costa leste dos Estados Unidos, deve começar a responder às perguntas do juiz, depois de ser indiciado pelo grande júri de Manhattan, aqui nos Estados Unidos. Com relação a essa pesquisa, foi realizada no início dessa semana, vem repercutindo, foi feita pela ABC, um importante veículo de comunicação encomendada pelo canal norte-americano, que mostra que 45% dos americanos entrevistados reconhecem, acreditam que ele mereceu ser indiciado pelo promotor de Manhattan, contra 32% que acreditam que ele não merecia, que isso é uma atitude política contra o ex-presidente norte-americano. 23% dos entrevistados disseram que não sabiam opinar sobre esse momento importante que passa a política americana e que envolve a justiça dos Estados Unidos. Vale ressaltar que o ex-presidente norte-americano também é investigado em outros processos aqui nos Estados Unidos, referentes, por exemplo, à invasão ao Capitólio, referentes também ao resultado das eleições na Geórgia e também os documentos secretos que foram encontrados na residência em Mar-a-Lago, na Flórida. Outra importante pesquisa que foi encomendada pela Reuters mostra um crescimento de Donald Trump dentro do Partido Republicano. Essa pesquisa fala que 48% dos republicanos querem que o ex-presidente Donald Trump seja o candidato republicano para as eleições de 2024, rumo à Casa Branca. Ele teve um crescimento de 4%, referente, segundo essa pesquisa da Reuters, a uma outra, a última, realizada em meados de março. Nessa pesquisa aparece uma queda acentuada de Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele que estava na casa dos 30 pontos percentuais e caiu para 19% neste momento, nessa pesquisa, entre o eleitorado republicano, que nessa pesquisa mais recente acreditam que Donald Trump seja o nome mais cotado para representá-los nas eleições de 2024. O que especialistas afirmam aqui é que o apoio de políticos como Mike Pence, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e do próprio Ron DeSantis pode ter contribuído para esse número favorável dentro do Partido Republicano. Ele teve um incremento de 7 milhões de dólares em dinheiro, verbas para a sua candidatura em apenas 3 dias, Adriana. Bom, Thiago Américo, qualquer novidade, só chamar a gente por aqui, Prioridade Sul, o mundo todo de olho nesse caso Donald Trump. Amanda Klein, a pesquisa mostra então americanos divididos com relação ao assunto, a apoiar ou não Trump com relação a ser indiciado nesse caso. O problema não teria sido pagar a atriz, para não falar nada sobre esse possível caso, mas como ele teria pago, é isso? E o que você acha? Tem jogada política por trás disso? O que deve acontecer com Trump? Coloca água nos planos dele para tentar se reeleger no ano que vem? Adriana, o Trump foi indiciado, é o primeiro presidente, o ex-presidente americano da história a ser indiciado por um crime, pelo Tribunal de Júri de Nova York. Agora ele vai ouvir quais são as acusações que pesam contra ele, se esse pagamento, primeiro feito pelo seu advogado, a atriz pornô Stormy
Daniels, conforme consta ali, né, nos autos, né, ao que a gente teve acesso da investigação, foi feito primeiro pelo advogado e depois esse dinheiro foi pago posteriormente pelas organizações, pelas empresas de Trump. Haveria uma fraude contábil ou algum tipo de fraude eleitoral. Essas acusações, ele e talvez todos nós saberemos hoje, quando ele se apresentará ali diante da justiça, diante do júri, será formalmente acusado, que abre um capítulo inédito na história americana. Essa é a parte jurídica. Aí tem a parte política, que é um desdobramento disso. A sociedade americana, como a brasileira, continua absolutamente cindida. Hoje tem uma pesquisa no Datafolha que mostra que 51% dos brasileiros, ou dos ouvidos na pesquisa, acreditam que o presidente Bolsonaro deveria se tornar inelegível e 45% acreditam que não. Essas pesquisas espelham muito a polarização, essa divisão da sociedade. Agora, quais serão os efeitos jurídicos que uma acusação como essa terá sobre as pretensões eleitorais de Donald Trump? Ele não esconde de ninguém, isso é público e notório, que ele quer ser o candidato republicano no ano que vem. Vai ter que enfrentar prévias, primárias, como acontece na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Tem um concorrente direto, que é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que vem galgando espaço e conquistando um território importante na direita americana. Era um forte aliado de Trump, hoje virou uma espécie de sucessor e pode ameaçá-lo nessa concorrência do partido. E isso passa, talvez, por essas acusações, certamente passará em alguma medida por essas acusações que ele enfrentará. Isso não deverá atrapalhar, do ponto de vista jurídico, impedir que ele seja candidato. Mas todos nós sabemos que sempre tem uma repercussão política, não para aquela bolha ideológica de apoiadores mais fanáticos de Donald Trump. Pode cair uma bomba que não vai mexer em nada, na opinião dele, sobre o ex-presidente americano. Mas da maioria da população, ou da população mais ao centro, que ele precisa para ganhar a indicação do Partido Republicano num primeiro momento e depois a corrida presidencial propriamente dita, sim, aí pode ter uma repercussão. Então, isso deve avançar hoje, vamos saber. Capês? Olha, quando você vai perguntar se aconteceu um crime ou não, a primeira pergunta que você faz é: qual o bem jurídico que foi agredido, violado? Quer dizer, qual o interesse que foi violado? Então, vamos ver. Ele teria pago uma atriz, vamos dizer assim, para cobertar um caso, um interesse puramente privado de pessoas maiores, adultas e capazes. Agora, ele pagou através do advogado e não pagou diretamente para ela. Qual é o interesse da sociedade que foi violado? Que bem jurídico que ele agrediu? Que risco que ele fez à sociedade ao praticar uma ação como essa? Ele mentiu. Então, lembra muito aquele processo instaurado contra o ex-presidente Bill Clinton, por ele ter praticado sexo ou não com a estagiária adulta também, Monica Lewinsky. O Congresso americano gastou milhões de dólares para equipar um acusador num processo que acabou não dando em nada. Então, esse é um processo que, a meu ver, ele não cria grandes riscos jurídicos para o Trump. Claro que tem outros casos muito mais graves, como o encontro de pastas vazias que deveriam conter documentos sigilosos na casa de Mar-a-Lago, na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida. Esse sim é um caso mais complicado. Esse caso, pela sua fragilidade jurídica, a meu ver, não tem bola de cristal, não deve levar à prisão, ele não vai sair preso do júri, não será algemado, será indiciado sim, mas ele pode explorar esse processo e, na verdade, está dando à imagem dele uma maior exposição, uma maior publicidade. Ele pode explorar politicamente esse processo, que, repito, ele tem uma fragilidade de fundo muito grande e, somado ao péssimo desempenho do Joe Biden, principalmente colocando os Estados Unidos e o mundo à beira de uma guerra nuclear, sem dúvida, e gastando bilhões e bilhões de dólares em envio de armamentos para a Ucrânia e pedindo ao Pentágono repor o triplo do que ele gastou, cria-se um cenário favorável à volta do Trump. E, veja bem, mais uma vez, a justiça aqui agora nos Estados Unidos, tendo um certo, a meu ver, ativismo inadequado, inoportuno e criando mais confusão do que solução.